Vou abrir aqui. Bom, gente, estamos na nossa sexta aula, a penúltima aula, e a gente está encaminhando para finalizar o projeto. Para hoje. Ai, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um duplo diamante. Vou mudar um pouquinho aqui a ordem. Pronto. Na última aula. Tá carregando aí para vocês? Pronto, vai. Na última aula, a gente finalizou o primeiro diamante, que é com foco no problema. Então, a gente afunilou, né, a nossa visão sobre o problema e reescrevemos ele. Então, agora sim, a gente tem um desafio que vale a pena ser trabalhado, que é um desafio humano, um desafio que está conectado com as nossas pesquisas, né, e que a gente entende que vale a pena. A partir de então, começamos já a criar soluções para isso, mas reparem que a segunda parte não, a primeira parte do segundo diamante, ela também é divergente. Então, o que aconteceu aqui é que agora a gente está explorando, a gente está abrindo de novo a nossa visão, só que agora sobre as soluções. Porque um bom desafio tem várias soluções possíveis. Então, a gente está nesse momento. A gente já fez um brainstorming e a gente fez uma outra atividade conectada ao brainstorming, que é de forçar é, novas ligações, novas soluções a partir de puxar ideias aleatórias e tentar gerar uma terceira, tá? Paramos aí. Hoje a gente vai continuar o desenvolvimento dessas ideias, porque até a última aula a gente estava buscando quantidade de ideias. E hoje a gente vai começar a entender, né, ir atrás da qualidade, tá certo? Então, para isso, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Então, 2 minutinhos para buscar um papel e uma caneta que a gente vai fazer um aquecimento. Bom dia, Wilson. Bom dia. Então, 2 minutinhos aí para buscar papel e caneta. Me mandem um ok aqui para saber que está todo mundo com papel em mãos. Pode ser qualquer papel, pode ser um papel de rascunho. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, Kátia. Ó, pega um papel e uma caneta rapidinho que a gente vai começar o aquecimento. Pronto. Então, beleza. Então, aproveitando que a gente teve, né, e o último final de semana foi um feriadão emendado, a gente vai fazer um exercício de fazer uma tirinha sobre o que a gente fez, né, no nosso feriado. Não se preocupem em ter um desenho perfeito, quem não souber desenhar. Aqui o importante é conseguir colocar qualquer rabisco que ilustre a nossa ideia, tá certo? Então a Certo. gente vai ter 3 minutos para a gente fazer essa nossa tirinha. Então, em 3 quadrinhos, desenho mesmo, não usem palavras, façam desenhos. O que vocês fizeram no feriado? Valendo.
Um minuto. Oi, Juliana. Já começou, vocês estão aguardando as outras pessoas. Não, a gente está num aquecimento, mas aí como está chegando no finalzinho já, só aguardar essa atividade e você entra no barco a partir de agora. Ah, Pronto. Finalizou o tempo. Canetas para cima. Bom dia, Juliana. bom dia. Quem gostaria de compartilhar a tirinha com a gente? É para mostrar o caderno? Vamos fazer todo mundo? Vamos todo mundo mostrar o que a gente fez antes da gente explicar? Ó, o meu. Pode levantar todo mundo, mostra aí. Pode mostrar rindo mesmo, não tem problema não. Tá, agora quem que gostaria de contar pra gente a tirinha? Peraí, mostra de novo. Ó, eu conto a sua tirinha? Não, conta a sua. Conta a Ah, sua, mostra tá. pra gente. Minha? Então tá bom. Peraí, deixa eu ter coragem de mostrar aqui. A minha tá legal. Conta pra gente o que que você fez. Eu andei com o meu neto cachorro, brinquei com ele. Eu senti muito calor, porque o sol estava muito quente. E eu fiz minhas caminhadas. Não, ótimo, parabéns. Parece um bom feriado. Quem mais? Gente, mas assim fica difícil, né? Porque a Kátia desenha bem, né? Não, eu fiz o sol aqui, gente. Só o cachorrinho, é porque o cachorro é. Eu tenho um desenho perto de mim, eu copiei, assim, fui olhando, copiei. Até por saber a raça do cachorro pelo seu desenho de tão bem feito. Qual que é a raça? Pois é, por isso que eu copiei. Eu acho que é um labrador. É um É labrador. um Golden, aparece, eles são parecidos, isso mesmo. Vamos lá, quem mais vai compartilhar? Deixa eu botar meu desenho, tá horrível. Meu cachorro vocês não vão entender, não. Cadê? Ah, é porque esse fundo aqui. Ah, aqui. Cadê? Dá pra ver? Dá, Sim. o seu cachorro tá parecendo um gatinho. É. Dá para entender. Você, Foi você foi bom o seu final, mergulhar? seu feriado. Foi. Eu mergulhei, tomei sorvete e dei banho no meu cachorro. Só que é um pastor alemão, gente. Ó, ó a orelha. Tá ótimo. Amei esse cachorro. Vamos lá, quem mais estava aqui? Só não sei se dá pra ver aqui. Ai, que linda! Eu dormindo, fazendo risoto e estudando, porque eu Nossa. terminei de ler 2 livros. Aqui tem rápido aqui. Terminei de ler 2 livros, fiz o risoto e terminei assim, não me privando do sono, apesar de tudo, de estudar e tal.
eu estudo para o vestibular, sabe, esse ano. Quero passar direito. Nossa, você Muito fez bom. super rápido o desenho. Ó, o meu eu vou mostrar para vocês perderem a vergonha. Aqui, ó, palitinho. Eu dormi até mais tarde. Eu não tive feriado, o meu foi final de semana. Aí eu dormi até mais tarde. Esse relógio aí tá marcando o quê? 11 horas ou meio-dia? Tá quase meio-dia aqui, ó. Aí eu saí para almoçar com meu marido e os amigos. E aí no domingo eu fui caminhar na praia, numa praia que eu não conhecia aqui perto. Então, Que foi meu delícia. final de semana, foi esse. Eu pensei que o último desenho era um restaurante mexicano. Ah, Eu juro que eu pensei a mesma coisa. mais alguém quer compartilhar? Deixa eu mostrar o meu. Ah, não fiz um do lado do outro. Não Mas, tem ó, o problema. primeiro dia, festinha com os amigos. Segundo dia, na piscina, muito quente. E o terceiro dia, doente, né? De Covid. Foi isso que aconteceu. Melhoras. Tô melhor, obrigada. Mais alguém? Bom, o que que esse exercício primeiro tem a ver com design thinking? Ele é visual, né? Questão visual. E o que mais? Além Ele de ser também visual. ele é sintético, né? Ele fala o necessário. Não sei se isso tem a ver. E tem uma ordem cronológica, né? Sim. Tem um pouco a ver com a seleção de ideias que você vai colocar e com a gestão do tempo para fazer o desenho. E é um pouco visual também. Uhum. Sim, é tudo isso. Mais alguma coisa? Ele tem informações, ele vai e tem informações ali que você consegue captar, né? Sim. E o que que especificamente tem a ver com essa fase que a gente está? Que a gente entrou agora na fase, né, de desenvolvimento. O que que tem a ver Acho com que essa tem a fase? ver o que é que nós queremos, o que é importante comunicar, onde que nós estamos querendo chegar, o que que é então que nós vamos comunicar, ou quais dados que nós vamos utilizar. Mais alguém? Mas pode ter a ver assim, com o início de uma fase de prototipação, de colocar as ideias no papel. Exatamente aí. Uma tese, você está escrevendo uma dissertação, hein, Juliana? Você está escrevendo uma dissertação? Não, eu estou estudando para o vestibular, só Ah, que tá. vira e mexe eu pesquiso e publico na área que eu me formei inicialmente. Uhum. Gente, é exatamente tudo isso que vocês falaram. A gente está numa fase em que a gente precisa conseguir se comunicar com outras pessoas, comunicar as nossas ideias. Primeiro entre o grupo, né, entre a gente, e depois com as outras pessoas para quem a gente está tentando solucionar o desafio, tá? E aí, a primeira coisa, nesse momento em que a gente está dentro do grupo, a gente precisa ser ágil nessa comunicação das ideias. E é importante que elas sejam visuais, porque tornar uma ideia visual, né, tornar ela tangível, não só visual, mas tornar ela física no mundo, facilita e muito nessa comunicação. E facilita na hora de receber feedback. Então, por exemplo, um rascunho, um palitinho, todo mundo entendeu aqui que era, né, uma pessoa deitada até tarde. Já esse aqui causou confusão. Isso aqui era para ser eu na praia. E virou eu no restaurante mexicano. A gente ficou sabendo disso em 1 minuto.
né? Demorou menos de um minuto para desenhar isso aqui e menos de um minuto para vocês me darem feedback. Então agora eu posso melhorar esse meu último quadrinho. Mas ao mesmo tempo eu tive um suporte para conseguir fazer, né? Conseguir me comunicar do que eu fiz no meu final de semana, que era o objetivo. Mesmo dando errado, eu consegui essa comunicação. Porque a gente riu, a gente achou engraçado e eu recebi feedback que eu posso melhorar agora para outra pessoa. Então, a gente está nessa fase de começar a pegar as ideias que a gente só estava conversando e colocando no post-it para torná-las visuais para a gente coletar feedback e aí poder desenvolver melhor. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai passar para a atividade de storyboard. Deixa eu abrir aqui para vocês o slide. Nós já temos várias ideias no nosso grupo, tá? Então, vocês vão entrar no grupo de vocês, vocês vão reler as ideias e vão selecionar a que vocês acreditam como grupo, que é a que melhor resolve o desafio. Tá? Então, vocês vão olhar para todas as ideias que vocês têm lá e falar assim, qual melhor resolve o desafio? Não precisa pensar ainda em viabilidade, pode ser uma ideia maluca, tá? Aqui a gente ainda não entrou no campo de pensar se é tecnicamente possível ou viável. Tá? Então pode ser uma ideia maluca, desde que seja a ideia que melhor resolva esse novo desafio. Então vocês vão entrar no grupo e vocês vão ter 5 minutos para selecionar essa ideia. Então releiam o desafio, releiam as ideias e tentem puxar a que melhor resolve. Então 5 minutos para isso, para essa decisão. Tá certo? Depois, vocês vão construir essa ideia num formato de storyboard. Então, no Miro de vocês, eu vou compartilhar já já a tela do Miro, para todo mundo ver. Vocês têm vários quadrinhos já prontos. E vocês vão colocar imagens ali. Eu coloquei aqui alguns sites, a gente pode jogar o link lá para vocês, que ajudam a buscar imagem, ícones. O próprio Miro tem uma função de ícones, que eu posso mostrar agora, mas vocês também podem pegar a imagem do Google Fotos, então copia e cola, para ilustrar a ideia. A vantagem de fazer o storyboard, né, que nada mais é do que essa história contada em formato visual, né, em tirinhas, é que a gente consegue pensar a ideia ao longo do tempo. Então, como que a pessoa, qual que é o problema da pessoa, como que ela entra em contato com a solução e como que é a vida dela após a solução, por exemplo. Então, a gente vai criar essa historinha para a gente testar ainda aqui hoje, tá? Vocês vão ter 20 minutos para fazer o storyboard. Então, 5 minutos para selecionar a ideia e 20 minutos para construir o storyboard. A gente fez isso aqui em 3. Então, é assim, é rápido, é nesse nível, não precisa estar um desenho perfeito. Só tem que ter, de fato, uma imagem. Então, os exemplos que estão aqui nesse slide podem ser exatamente assim. Então, eu usei um desses sites aqui para ajudar a gerar a casinha e o outro eu rabisquei aqui à mão, com o mouse, direto no Miro. Eu peguei a função lápis e rabisquei essa pessoinha aqui. Aqui eu estou falando que vocês podem usar algumas palavras. Então, se a comunicação, né, entre personagens for importante, vocês coloquem em post-it. E podem colocar o post-it também abaixo para ajudar a descrever a cena, tá? Para facilitar. Como se fosse uma história em quadrinhos mesmo. Tá? Vi que tem perguntas. Alguém levantou a mão, mas eu não vi quem. Eu baixei, não era só para saber se era no papel, mas eu entendi que era lá no Miro mesmo. Vai ser no Miro. Deixa eu compartilhar aqui a imagem do Miro para vocês. E aí eu mostro algumas funções de desenho também. Os links que você compartilhou agora no slide, eu já estou jogando lá nos grupos também, para ficar mais fácil se elas estiverem usando. Ótimo, obrigada. Oxe. Deu algum tilt.
Agora sim. Estão vendo a tela aqui do Miro? Já está aparecendo? Então, isso aqui é o storyboard. 8 quadrinhos, não precisa mais que isso. A gente tem que ser capaz de comunicar essa nossa ideia em no máximo 8. Pode ser menos, tá? Não se preocupe em preencher tudo. Mas no máximo 8 quadrinhos. Então, aqui vocês vão achar, ó, nesse menu lateral, vocês podem achar alguns componentes, né, componentes de coisas digitais, que é esse quadradinho que tem um X no meio. Ou se vocês clicarem nesse outro lado aqui, tem o menu ícones. Então, vocês podem achar, escrever o que vocês estão procurando em inglês. E aí vai aparecer, eu ia escrever house, deixa eu ver o que aparece. Então, aparecem elementos relacionados à casa. Então, isso vocês podem usar essa biblioteca deles, ou vocês podem usar o próprio lápis, que é esse aqui, que é o atalho P. Aí tem várias funções de desenho mesmo. E aí Não vocês sei se é podem complicado demais, mas tem o Icon Finder também, do próprio Miro, que é mais uma bibliotequinha de outros tipos de ícones. que Aí. aqui no mais embaixo, e aí esse olhinho, tipo um olho, né? Icon Finder. Que aí ele tem outros tipos de ícones também. E tem coisas coloridas. Então, o próprio Miro já tem algumas soluções, mas vocês também podem usar Google Fotos, né? Google Imagens, copia e cola, ou algum desses links que a gente colocou, que também são outras bibliotecas de imagem e ferramentas de desenho, tá? Então, eu sugiro usar o que for o mais fácil para vocês. Lembrando que não precisa ficar perfeito o desenho, a gente só precisa ser capaz de comunicar, né, aquilo que a gente quer. Então, pessoa, isso aqui já comunica. Tá? Já coloquei os links do lado esquerdo ali dos boards de storyboard. Alguma dúvida do que é para fazer? Então, eu vou colocar 5 minutos lá no nosso relógio para vocês escolherem a ideia. Usem esses 5 minutos para escolher a ideia. Não, tentem não passar. Se tiver muita discussão acontecendo, pegam uma das melhores. Assim, fala assim, agora é essa, sabe? E a gente vai tentar se desapegar e desenvolver. Tá bom? Não se apeguem muito, porque as ideias, até agora que a gente gerou, a gente estava buscando quantidade, a gente não estava buscando qualidade. Agora que a gente vai começar a entrar nesse campo da qualidade. Então, esse é o primeiro passo. Tá certo? Então, escolha uma ideia que melhor resolva o desafio. 5 minutos. E aí, depois mais 20 para fazer o nosso storyboard. E aí, voltamos para a sala. Então, podemos. Pronto, estamos todos aqui de volta. Pessoal, o que vai acontecer? Uma pessoa de cada grupo, uma pessoa aleatória, vai migrar para um outro grupo temporariamente para ler o storyboard. Tá? Então, uma pessoa aleatória vai entrar no seu grupo. E o grupo que receber essa pessoa vai ficar em silêncio. Vocês não podem explicar o que está acontecendo. Porque a pessoa vai chegar e ela vai falar o que ela está entendendo. E aí vocês vão descobrir se o que vocês colocaram no storyboard é a praia ou é o restaurante mexicano. Tá? Então, vocês vão ter 2 minutos para isso. A pessoa que chegar lá entra no board do grupo e fala, olha, eu estou vendo isso, depois isso, depois isso. Pronto. Acabou, a gente vai voltar, acabou os 2 minutos, vocês vão voltar para o grupo de vocês
E lembrando que o grupo que for receber, fique em silêncio, não tenta explicar, tá? Vocês só vão ouvir o que a pessoa tem para dizer para vocês, para ver se a gente está comunicando o que a gente quer comunicar. Alguma dúvida? Não? Então tá, vão ser 2 minutinhos para isso. Terminando os 2 minutos, os grupos vão voltar ao normal e vocês vão ter mais 12 minutos para vocês finalizarem o storyboard de vocês. E aí a gente vai voltar aqui para apresentar para a turma toda. Então, podemos. Oi, Todos de volta. E aí, como é que foi? olha, a minha experiência no outro grupo, eu realmente não li o que eles tinham comunicado, assim, não consegui captar a ideia toda. É o que acontece normalmente, é justamente por isso que a gente propôs essa atividade, para que o refinamento que vocês vão fazer agora seja baseado no fato de que qualquer pessoa que chega no grupo precisa ter a informação completa, sem a gente precisar ficar explicando, que é justamente o propósito de protótipos, né? Ele precisa contar a história por si só. Então, agora, nesse momento que vocês vão refinar esses storyboards, é olhar e falar o que a gente precisa, né? Que outros elementos precisam estar aqui para que essa história se conte sozinha, sem a gente precisar ficar explicando, aqui a gente quer dizer tal coisa. E por isso que é adicionar texto também. Então, se for preciso, né, ali no primeiro quadrinho vem fulano, sei lá, pega a persona, né, dá um nome, porque é uma historinha, né, um quadrinho. Então, pode adicionar um personagem. De repente, o cidadão fulano, que quando vai fazer tal coisa, acontece tal coisa, e ele fica frustrado. E aí adiciona as imagens que contam essa história. Então, o máximo de detalhes agora que vocês conseguirem adicionar vai ajudar as pessoas a fazerem essa leitura. Então, essa dica da Natália é boa, que é você colocar, por exemplo, um narrador, né? Esse exemplo que ela deu é um narrador que está contando, funciona. Outra forma que pode funcionar é colocar os pensamentos da personagem. Então, alguns de vocês têm uma personagem que está passando por tudo. O que ela está pensando em cada um dos quadrinhos? Então, vocês podem colocar os pensamentos e vocês podem colocar diálogo. Então, são 3 formas de complementar com o texto, né? Que vocês podem utilizar para complementar a imagem de vocês. E, claro, vocês vão ter tempo aí para também ajustar algumas imagens, talvez escolher imagens mais diretas. E Exato. pode estar escrito o nome dentro? Por exemplo, o podcast pode estar o nome dentro escrito ou não? Como assim o nome? Aquele símbolozinho que tem nos podcasts, aí está escrito às vezes podcast dentro. É o ideal ter ou não? Só imagem? Pode? Se ajudar, pode ter. Se ajudar a comunicar, pode ter. Pensem em uma história em quadrinho mesmo, né? O que tem nessa história em quadrinho? Então, se fizer sentido para a narrativa, coloca assim. Bom, vocês vão ter 12 minutos para refinar e aí a gente volta para cá para apresentar, tá bom? Então, até já.
Pessoal, a gente vai para o nosso intervalo. Voltando do intervalo, vocês vão escolher quem vai apresentar. Então, uma pessoa de cada grupo vai ter 2 minutos para apresentar o storyboard para a gente. Então, vocês vão poder narrar dessa vez. Então, voltando no intervalo, vocês vão escolher uma pessoa que vai apresentar, vai explicar qual que é o desafio novo que vocês estão trabalhando, e aí explicar o storyboard. Então, 2 minutos para isso tudo. Ler o desafio. Só ler, não precisa explicar. Só ler a frase e aí explicar o storyboard. E aí vocês vão também receber feedback dos outros grupos. Então, eu queria que o resto do grupo estivesse preparado para anotar o feedback. Tá? Então, voltando no intervalo, vocês vão apresentar e vão anotar o feedback. E eu vou explicar que tipo de feedback a gente vai dar também. Beleza? Que a gente vai aprender a dar um feedback de uma maneira diferente hoje. Então, 10 minutinhos. Voltamos 10h40, né? São quase 10h30, voltamos 10h40. Até já. Bem-vindos de volta. Vou explicar aqui como é que vai funcionar o feedback para quem vai oferecer o feedback e para quem vai receber o feedback, tá? Então, todo mundo aqui vai ter papel ativo nessa hora. Então, ao receber, a gente presume boa intenção. Por que essa regra aqui é importante? Porque nem sempre a pessoa que está dando o feedback vai saber utilizar as melhores palavras. E aí a gente presume a boa intenção porque a gente entende que a pessoa está querendo contribuir, que alguém que não quer contribuir nem fala nada. Então, mesmo uma reclamação é bem-vinda nesse sentido, porque a pessoa poderia nem reclamar. Tá? Então, a gente presume a boa intenção, para a gente conseguir escutar o que está por trás, né, da fala, mesmo quando a fala é uma fala complicada. Assim. E a regra mais importante ao receber é receber em silêncio, é não responder. Então, vocês já testaram isso um pouco nos grupos, né, quando a pessoa entrou para ler o storyboard de vocês, para explicar o storyboard. A gente vai repetir isso aqui. Então, a gente vai receber em silêncio. E a gente não vai responder quem está dando feedback para gente. E ao oferecer o feedback, a gente vai sempre explicar o porquê. Então, se eu gostei de alguma coisa, eu vou explicar o porquê que eu gostei. Se eu não gostei ou estou criticando alguma coisa, eu vou explicar o porquê também. Tá? Então, a gente sempre vai oferecer os porquês daquilo. Então, isso me incomoda. Por que te incomoda? Ou eu gostei muito disso. Por que eu gostei? E a gente vai construir em cima. Então, a gente pode sugerir mudanças. Tá? Então, são essas as 2 regras. Para quem dá o feedback, é explicar o porquê daquela opinião e construir em cima, assim, o que eu faria diferente? Né? Ou o que eu faria além disso que está aí? Tá certo? Então, ao receber, presumir a boa intenção e receber em silêncio. Então, a gente não responde nem tenta explicar, a gente só agradece que a pessoa tá gastando o tempo dela dando feedback pra gente. E ao dar feedback, a gente sempre vai colocar os porquês e vai sugerir mudanças possíveis. Tá? Então, essas regrinhas levem para a vida de vocês, porque muda a forma como a gente se comunica. E dessa vez, nessa apresentação, a gente vai seguir um modelo de feedback que é esse aqui, que é o parar, começar e continuar. Então, no parar, o que eu acho que não está funcionando. Então, eu acho que você deveria parar isso aqui, não leva isso aqui adiante. E o porquê? O começar, eu acho que você deveria começar a olhar para esse lado. Ou nessa ideia, não tem ainda essa parte, vocês deveriam começar a investigar isso aqui. E o continuar, isso aqui está muito bom, continua desenvolvendo. Então, leva isso aqui para frente. E, claro, as dúvidas. Então, não está claro para mim alguma coisa. Então, a gente vai olhar para essas 4 questões.
né? O que que eu tenho dúvida? Não entendi essa parte. Para isso aqui não tá bom, deixa isso para trás. Começa a fazer outra coisa e continue essa parte aqui. Então, a gente vai olhar nas soluções propostas dessa forma, nesses 4 pontos, tá certo? Então, esse é um modelo interessante. E quem for anotar o feedback, vai anotar em cima desse modelo. No Miro de vocês já tem um quadro com esse modelo ali. Do parar, começar, continuar e dúvidas no canto. Então, quem for anotar, vai, né, escrever nos post-its e ir colocando nesse modelo. Tá certo? Então, agora é o seguinte, eu vou mandar vocês para o grupo rapidinho, vocês vão ter 2 minutos para decidir quem que vai apresentar o storyboard. E quem não for apresentar, né, as outras pessoas vão anotar o feedback. Tá certo? E lembrando que quem for apresentar vai ler o desafio que está trabalhando, né, o novo desafio, e aí vai passar o storyboard para a gente e vamos ter só 2 minutos de apresentação. E aí eu vou mutar aqui, tá? Eu vou colocar no mudo a pessoa passando os 2 minutos. Então, tenham a fala aí preparada, né? Isso sim. Então, beleza. Vou mandar vocês para os grupos. Deixa eu te pedir um favor. Antes desse slide do feedback, aquele slide de forma de comunicar, Uhum. Esse aqui? sim, é esse. Não, é porque você explicou, mas aí quando a gente está fazendo lá a dinâmica, a gente esquece. Aí eu printei aqui para poder ficar olhando. Tá bom. Obrigada. Recebendo feedback, a coisa mais importante é ficar em silêncio, tá? Para essa atividade. E ao oferecer o feedback, explicar o porquê e construir em cima. Então, para essa parte. Por que para essa parte? Por conta disso. Comece isso, porque eu acho, né, que essa parte é interessante. Então, colocar os porquês. Tá? Construir com a ideia do grupo. Podemos ir para os grupos? Grupos abertos. Ai, esqueci de pôr. Nossa, obrigada por quem começou a gravação, eu esqueci. Vamos lá, feedback do grupo 1. Valendo. Alguém do grupo vai falar? Ou... Não, as outras pessoas vão dar feedback para o grupo 1. Achei que ficou bem legal, que tem que continuar assim. Deu para entender bem. Qual parte específica tem que continuar? Qual que é a melhor parte, você diria, da ideia? Essa parte de é, procurar mostrar que o MP está junto com a pessoa, sabe? Eu acho que a ordem aqui é que ele vai, o MP com você. Eu fiquei com essa dúvida, que no o terceiro quadrado, essa portinha, acho que é uma portinha que tem. Eu fiquei com a dúvida se não já seria posterior à ida dele no MP. Ou se essa portinha aí estaria representando esse acesso dele ao aplicativo, entendeu? Fiquei com. Eu acho que ela falou que é uma sugestão que o MP também procure, né? A pessoa na porta da casa da pessoa. Talvez foi Ah, essa. Sem responder, Silvia. Su, pode falar.
Ah, não, aqui é um feedback positivo, que no segundo quadro ficou bem claro, né, que há várias maneiras de se procurar o Ministério Público, né, do ônibus itinerante, pelo celular, né, aqui parece uma ouvidoria, né, que tem uma pessoa falando ali, atendimento telefônico, talvez, não sei, internet, é isso. Então, só para deixar claro, a questão da multiplicidade da forma é o que você achou legal. Sim. Algum último feedback antes da gente passar para o próximo grupo? Então, parabéns ao grupo 1. Vamos. Então, para quem quer ir? Grupo 3 ou grupo 2? Pode ser o 2. Pegando. Devagar quando está compartilhando. Podem começar. Bom dia. Travou seu som, tá? Começa de novo. Deixa eu parar aqui e começar de novo. Perdão. Se o nosso grupo é formado por eu, Kátia e Michele, a gente partiu de uma pergunta, né, um questionamento um pouco mais restrito, que é como podemos melhorar a comunicação das ações do MP de forma acessível e institucional para a sociedade. A gente não fez assim como se fosse uma historinha, tentou só simbolizar a solução que a gente pensou, que seria, dentre, né, os vários serviços e que o MP, né, presta à sociedade, semanalmente, ou, perdão, mensalmente seria escolhido um tema, que na nossa ilustração a gente optou pelo trabalho infantil, para ele ser transmitido em podcasts e em novelas, que essas novelas seriam contando histórias mesmo da vida, e aí foi até sugerido por Kátia um livro que foi até trabalhado pelo filho dela, que é Meu Diário, que conta questões relacionadas. Então seria uma história dessa que passaria na novela nesse mês, que é relacionada ao tema. E aí é isso. Bom, então vamos para os feedbacks? Feedbacks para o grupo 2. Podem começar. Eu acho que ficou bem elucidativo. As imagens que ela propôs, a proposta, né, das imagens, ela ficou bem casada com o discurso, com a narrativa. E apesar de não ser uma. A Tassi estava falando que não foi uma história em quadrinhos, mas eu acho que com a narrativa ficou bem uma história em quadrinhos, uma sequência, né, de fatos, de narrações. Juan. Concordo também, né? As imagens ficaram muito boas, mas pensando que, tipo assim, se elas fossem isoladas, se fosse um projeto, assim, longo, e as pessoas fossem, tipo, saindo da equipe, chegando pessoas novas, e se encontrasse esse documento solto, assim, talvez elas não conseguiriam entender sem a narrativa, tipo, só olhando para o story. Faltou também, eu acho que a resolução, né? Se alcançou o objetivo, como alcançaria, tipo assim, o final. Você tem alguma sugestão de como que a gente veria isso? Pois é, eu acho que com uma narrativa de problema inicial, a solução e o problema final, isso seria mais bem elucidado, assim.
Alguém mais? Parabéns ao grupo 2. Vamos para o terceiro. Bom, a gente pensou em centrar a comunicação de uma forma estruturada para determinados públicos-alvos, por exemplo, jornalistas que precisem ampliar a divulgação institucional, a atuação do Ministério Público na sociedade. E aí, essa persona, esse tipo de profissional encontra dificuldades e às vezes até se vê indignado pelo teor da notícia. Aí busca informação sobre o MPF, sobre como ele atua, o MPU. Na verdade, o MPF é só um exemplo. No exemplo de tráfico de animais, por exemplo. E existe atuação conjunta com o IBAMA. Ele é levado a procurar essa informação, mas se vê confuso, ou muito espalhadas, ou protegidas por sigilo. E aí a ideia seria organizar a forma como o MP disponibiliza essas informações por setores e também criar, por exemplo, infográficos que tornem fácil, facilitem a compreensão. Isso dentro como uma forma de comunicar à sociedade o que o MP anda fazendo, separando por temática e usando recursos visuais para que essa informação atinja um nível maior de clareza e se torne mais compreensível para a sociedade. E isso passa por uma forma de divulgar a instituição entre os meios de comunicação e de forma a melhorar também o relacionamento instituição e imprensa. Feedback para o grupo 3. Além. Eu acho que as imagens que eles escolheram ficou bastante interessante, deu para representar bem essa diversidade de essa organização, da forma que o MP atua, essa necessidade de fazer infográficos ou fazer uma coisa mais ilustrativa. Eu queria sugerir, nesse processo, dividir por público, porque nesse trabalho aí não achei que dá a entender que esse infográfico, essa ilustração, tem que ter várias caras, dependendo do público que quer atingir. Mais. Olha, eu vendo solto, sem a narrativa, e até porque eu participei anteriormente e sei a narrativa, mas assim, se eu fosse uma pessoa que não tivesse tido a narrativa agora, ou que não tivesse conhecido anteriormente, eu não ia entender realmente o que é que está sendo falado nesses desenhos aí. E até assim, é uma coisa que eu estou vendo em relação ao próprio desenho do meu grupo, né? Assim, a gente não tem a relação direta com o MP. Tem aqui um momento que fala MPF, mas assim, de resto, nada se fala, entendeu? Então, realmente eu teria muita dificuldade de fazer essa definição. Enfim, é isso. Você tem alguma sugestão do que precisaria mudar? Não, gente, eu sou meio sem criatividade nessas coisas aí, acho difícil.
Eu deixo isso para os designers fazerem, porque eles fazem muito bem. Gente, parabéns aí ao grupo 3. Eu vou dar um feedback em geral é, sobre essa fase, tá? Que eu acho que vai servir aqui para todo mundo. Então, uma tem a ver com a fala da Kátia, que é se vocês pararem para pensar em quem não participou da discussão, né? Quem não participou da pesquisa que vocês fizeram, porque a turma inteira fez essa pesquisa. Essa pessoa entenderia o que está ali? Então, quando a gente parte desse ponto de vista, a gente vê que a gente poderia melhorar um pouco a estrutura. E muitas vezes é só uma questão de ou adicionar ou reorganizar os elementos. Então, vocês podem usar, como a gente tinha dado a dica, por exemplo, um narrador. Então, ao invés de ter um apresentador, igual a gente teve aqui, por que não colocar essas falas como um narrador em cima dos quadrinhos? Tinha, né? Originalmente tinha. Uai. O que aconteceu? Oh, foi eu que tirei, que eu pensei que não era para ter, que tipo ia gerar, tipo ia induzir a pessoa enfim, a dar um feedback ou alguma coisa assim, entendeu? Tá. Não, mas se é um elemento que está ajudando na narrativa, pode deixar, não tem problema. Tipo, era uma É, legenda mesmo. tá. Não, mas não tem problema. Se é o que vai ajudar a contar a história, a gente quer que essa história seja contada de forma, né, a gente quer clareza nesse momento. Então, esse é trazer mais clareza para o storyboard. A segunda coisa as ideias ainda estão bastante amplas. Eu acho que o terceiro grupo está um pouco mais específico. Não sei se vocês perceberam. O terceiro grupo conseguiu fazer algo uma ideia um pouco mais específica, e o grupo 1 e 2 tem várias ideias dentro do storyboard só. Vocês repararam nisso? Por que a gente tem várias ideias? Porque a gente está nesse início de processo de ideação e a gente tem, de fato, várias soluções possíveis. Né? Então, vou pegar o exemplo do grupo 1. Você tem o bater na porta, você tem qual que era? Telefone? Agora eu já esqueci. Mas você tem várias formas de bater na porta dessa pessoa. A gente vai começar a precisar olhar para qual que a gente começa. Porque a gente não consegue testar tudo de uma vez só. A gente vai ter que começar a testar por um. Né? É bater na porta, é ligar, é mandar um ônibus, o que que é? Tá? E isso apareceu um pouco em todos os grupos. Então, a gente tem, de fato, várias soluções possíveis e agora a gente vai precisar entender qual dessas é a primeira, mesmo que depois a gente complemente. Né? Porque a gente viu, todo mundo aqui falou que tem valor, de fato, em ter, né, muitas formas de acesso. Mas qual que é o primeiro desses acessos? Tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente encara isso no processo de design. Deixa eu só pôr os slides. A Natália já trouxe na fala dela, né, antes do intervalo, que o que vocês estão fazendo é prototipar. Alguém reparou nessa palavra? Eu ainda não tinha, né? A gente ainda não tinha apresentado esse conceito, mas o que a gente está fazendo é uma forma de prototipar. Então, o que é de fato prototipar? Tá? É tangibilizar ideias. Então, sair só da fala, sair do campo das ideias e ver como elas de fato funcionam. Então, tangibilizar ideias, para quê? Para a gente ter esse feedback rápido e errar rápido. Vocês já devem ter ouvido essa máxima, né? Que errar rápido para acertar mais cedo, algo assim, já ouviram isso? É essa fase que a gente está. Mas não é errar rápido por errar, a gente quer errar porque a gente quer aprender. Então, aqui é o momento de errar para aprender. O importante é o aprendizado que a gente tem. Porque aí a gente acerta mais rápido, tá? E a gente faz isso de uma forma pequena e com baixo custo, baixo risco. Por exemplo, storyboard. É uma forma de fazer isso rápido, com risco muito baixo, né? Porque a gente está apresentando, né, a narrativa da ideia.
E aí a gente reduz o custo e a gente acelera a implementação da solução. Por quê? Porque a gente está aprendendo mais rápido. Tá? Então, tangibilizar as ideias é importante para isso. Então, o objetivo é aprender rápido através do engajamento das pessoas, antes da gente se comprometer com a solução final. Então, a ideia é que daqui para frente essa solução ainda se transforme. O que vocês criaram não é a solução final. Tá? Uma frase do ex-diretor do Escritório de Inovação da cidade de São Francisco sobre essa fase, tá? Sobre o prototipar em si. Prototipar convida a experiência real do público e dos servidores da linha de frente para dentro do processo de design. Eles podem influenciar o significado de sucesso para uma política específica, como essa política pode ser melhorada ou se ela deve ser descartada. Então, imaginem que vocês vão apresentar esse storyboard para outras pessoas. Vocês vão apresentar ela internamente, vão apresentar para o público. Que tipo de feedback vocês vão colher? Tá? A gente precisaria melhorar um pouquinho esse storyboard para conseguir fazer essa apresentação, para ele de fato andar sozinho. Inclusive, eu achei que vocês foram muito bonzinhos no feedback aqui dentro, tá? Então, outro feedback para essa turma. Vocês foram muito bonzinhos, assim, com os grupos. Porque dá para melhorar, que a gente quer melhorar, a gente quer apontar os erros para melhorar e poder levar isso para o público externo. Porque aí é que a gente vai saber como que a gente melhora a ideia em si, ou se a gente descarta totalmente a ideia. Tá? Esse é o valor, é pegar o feedback. E existe, a prototipagem, ela acontece em vários níveis. E a gente chama, né, num lado do espectro está baixa fidelidade e no outro está alta fidelidade. Então, na baixa fidelidade, o que a gente está querendo é explorar, aprender sobre as pessoas, comunicar a ideia, né, e aprender sobre como comunicar a ideia também. A gente quer interagir com o usuário e validar o valor da solução. Então, reparem que não é a solução final. A gente quer entender qual dessas várias coisas que a gente apresentou de fato tem mais valor. É onde a gente está. A gente fez um protótipo de baixa fidelidade. A gente ainda está aprendendo sobre as ideias. A gente ainda está no campo de abertura do desenvolvimento. E coletando dados, só que agora sobre a solução. E coletando um pouco de dados também sobre as pessoas. Então, a gente está complementando a fase de pesquisa. Reparem que isso aqui é similar a fazer a entrevista. Do outro lado, então a gente vai melhorando esse protótipo e na ponta do processo a gente já começa a ter alta fidelidade nos nossos protótipos. O que significa alta fidelidade? A gente já está pensando de fato na implementação. Então a gente faz de baixa fidelidade para aprender e ir refinando. E aí a gente chega no de alta fidelidade para, de fato, refinar a solução em si. Então, aqui a gente já sabe onde está o valor. Então, a gente quer detalhes. Aprender mais sobre a solução em si. Então, não mais tanto sobre as pessoas, mas sobre aquilo que a gente está construindo. E refinar nos detalhes a ideia, melhorar a usabilidade e pensar na viabilidade. Então, só no final que a gente está pensando em viabilidade. Até agora, viabilidade não importa muito. Lá no final vai importar. Tá? Então é um caminho. Então a gente vai, na verdade, fazer vários protótipos até que a gente entregue a solução. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e aí a gente começa a entrar no final do diamante, pensando na entrega. Então aqui a gente ainda está expandindo um pouco. À medida que a gente vai avançando, a gente vai voltar a convergir para pensar na entrega. Então, de alta fidelidade já está na próxima fase. E a prototipagem é o que leva a gente da fase de desenvolvimento para a fase de entrega. Tá? Então, é um trabalho contínuo de prototipar. Então, a gente não faz só um protótipo, a gente vai fazer vários. Começando com de baixa fidelidade, que foi o que a gente fez. Um exemplo rápido aqui para vocês, para a gente ter tempo de fazer o segundo protótipo ainda hoje, tem uma cidade no Paraná identificou que
assim, apesar de ter vários programas para famílias de baixa renda, as pessoas que precisavam desses programas não acessavam todos. Então, por exemplo, alguém que acessa um programa que ajuda na bancarização da família, não acessava os serviços relacionados a empreendedorismo ou à busca de trabalho, por exemplo. Tá? Então, você tem vários serviços, tem serviços voltados à educação, a apoio com relação às crianças, vários serviços diferentes para famílias de baixa renda, mas as pessoas acessavam um ou outro, não entendiam que era um sistema. Tá? Então, um time de servidores resolveu mapear todos esses serviços e tentar entender como que a gente comunica melhor que é um sistema que a pessoa pode acessar várias coisas. E que é interessante que essas famílias acessem vários serviços, porque eles são complementares. Fizeram igual vocês, fizeram uma pesquisa, entrevistaram pessoas, foram na casa das pessoas observar, ver o que elas faziam. E aí tiveram várias ideias e entenderam que uma forma legal de visualizar o sistema é através de um jogo. Fazer isso de uma forma lúdica para que as pessoas entendam e se apropriem desse conhecimento. Então, eles criaram esse jogo, começaram com uma série de regras, e o que a gente vê numa ponta é um protótipo de baixa fidelidade, o que está aqui à esquerda. Reparem que está desenhado. Então, esse aqui é um tabuleiro feito a lápis. Estão vendo isso? Um tabuleiro feito a lápis. Cada ponto ali tem aqueles prédiozinhos, são serviços, representam serviços. Fizeram uma série de regras que eles imprimiram num papel A4 comum, né? E aí foram testar o jogo. Então, primeiro testa entre a equipe, refinam. Depois testa com as pessoas. Então, eles voltaram na casa das pessoas para testar esse tabuleiro. Aprenderam, precisaram mudar algumas regras, porque eles viram que tinham regras do jogo que confundia, como se limitasse, né, a forma como eles criaram o jogo estava quase como se limitando o acesso a outras coisas. Então, se eu acessasse alguns serviços, eu não tinha caminho para os outros, então tiveram que mudar. E foram aprimorando esse jogo e foram coletando feedback para ver se de fato o jogo é uma boa forma de visualizar o sistema, tá? Então, no canto, a gente tem a baixa fidelidade. Do outro lado, já com várias melhorias, eles já fizeram um protótipo mais de alta fidelidade. Então, você já vê que aqui contrataram um designer para fazer as cartas, né? Fizeram mais cartas possíveis e mais regras para ilustrar questões familiares. E aí, testaram, e aqui o que eles estão olhando no de alta fidelidade é se o material tá claro. Então, eles estão olhando questões de usabilidade aqui. Eles já não estão mais mudando as regras do jogo. Eles só estão entendendo, né, o que precisa ter um pouco mais de clareza para conseguir implementar. Tá? Então, um exemplo rápido. Esse caso está escrito numa publicação do IPEA, que tem várias outras histórias de inovação em políticas públicas, tá? Então, chama Inovação em Políticas Públicas Superando o Mito da Ideia. Então, são ideias que foram prototipadas. Tá? Tem vários casos lá, vale a pena ler. Aqui, vamos ver o que o PNUD, né, que é uma organização que faz parte da ONU, fala sobre o design thinking, sobre prototipar, né, o valor que o protótipo entrega. Vamos lá. Ao prototipar, você deve começar construindo, mesmo que não tenha certeza do que está fazendo. Alguém se reconhece nisso? Começar construindo. O ato de pegar materiais, então post-its, fitas, objetos, será o suficiente para te fazer começar. Não gaste muito tempo em um só protótipo. Deixe de lado antes de ficar emocionalmente apegado a qualquer protótipo. Identifique a variável, identifique o que está sendo testado com cada protótipo. Um protótipo deve responder uma questão em particular. Dito isso, não ignore a compreensão tangencial que você pode obter quando alguém responde a um protótipo.
Construa com o usuário em mente. O que você espera testar com o usuário? Que tipo de comportamento você espera? Responder essas perguntas ajudará a focar sua prototipagem e a receber feedback significativo na fase de teste. E agora, a gente vai para o nosso segundo protótipo, onde vocês vão responder essas perguntas que o PNUD colocou para a gente sobre prototipar, porque esse primeiro, o storyboard, vocês ainda estão fazendo sentido das ideias, tem muitas ideias ali. Então, vocês vão ter que começar... Deixa eu até voltar o slide. Vocês vão entrar no grupo e vocês vão se perguntar que tipo de comportamento a gente espera do usuário, né? O que a gente espera testar com ele? Porque vocês vão fazer algo mais específico do que vocês estavam fazendo até agora. Lembrando, comecem a construir. Não espere a ideia ficar clara antes de pôr a mão na massa, porque é o processo de construção que ajuda a trazer clareza. Então, na hora, alguém reparou isso na dinâmica do grupo? Na hora que vocês estavam colocando, de fato, as imagens no storyboard, é que a narrativa começou a surgir? Quando a gente começa tentando só escrever ou só alinhar o grupo, o storyboard não sai. Na hora que a gente começa a coloca a primeira imagem, aí ele começa a sair, porque aí a gente pode mudar a imagem para o primeiro, para o segundo, terceiro quadrante. Aí a narrativa começa a surgir. Tiveram essa experiência no grupo de vocês? No nosso grupo, a gente começou com a narrativa antes das imagens, tipo, acho que foi até mais fácil. A gente, tipo, inventar uma historinha para persona, aí sei lá, cada parte da história ali a gente foi colocando, escrevendo mesmo, dentro dos quadrinhos, só para a gente lembrar o que poderia ter em cada quadrinho, né? E nesse processo de escrita, vocês chegaram a mudar a ordem da narrativa? Sim, Então é isso. Uma hora que vocês começaram a escrever e colocar no Miro, nos quadrantes, vocês começam ajudando a construção. Tudo bem. Mas precisou da mão na massa, precisou escrever e colocar lá. precisou. E a gente até teve que mudar pela quantidade de quadrinhos, que às vezes a gente começou a contar uma história muito longa e percebeu que tinha só 8 quadrinhos. No começo a gente começou a desenvolver uma ideia que caberia em 3 quadrinhos só. Daí tivemos que desenvolver mais. Só que aí ultrapassou. Mas para a gente conseguir começar mesmo, foi necessário isso aí. Tipo, colocar a mão na massa, ficar só pensando é realmente difícil. Então, ótimo. O que a gente vai fazer agora é colocar a mão na massa de novo, só que a gente não vai fazer um storyboard, a gente vai fazer outra coisa. A partir... Tássia. Não podia concluir tá. Eu fiquei com uma dúvida sobre o desenho. Tipo, a solução que a gente vai construir no storyboard é a experiência do usuário do serviço, né, do nosso público, ou é o nosso passo para efetivar a ação à medida que a gente está propondo, entendeu? Não sei se eu Entendi. compreender. Tipo assim, eu vou desenhar o caminho que eu vou fazer quando for implementar minha ideia, o caminho que o usuário está fazendo quando ele já acessar as coisas que já estão prontas, já feitas por mim antes, não entende? É esse segundo. Para ele ser um protótipo, ele tem que ajudar a gente a visualizar a solução. Então, é como a solução funciona. A gente não tem essa implementação ainda. Para o usuário, não O é? usuário. É como o usuário tá lá. Vocês fizeram isso, né? O que o usuário está vivenciando. Eu não estou entendendo. O que você não está entendendo? Qual parte? Parte da pergunta da Tássia e da resposta, eu não estou entendendo. Porque, olha só,
por exemplo, nosso grupo fez lá uma forma que a gente pode mostrar o serviço do MP para a sociedade, ok? Agora, Uhum. assim, a sociedade, a população, ou quem ouvir, não sei o quê, eu não tenho como saber e botar um desenho desse. Assim, eu presumo que vai alcançar, mas eu não tenho como saber o resultado. Exato, o que vocês fizeram até agora, vou dar um passo para trás. O que vocês fizeram até agora, que foi o storyboard, foi a primeira visualização da ideia. Então, é o primeiro protótipo. Isso significa que as ideias estão lá ilustradas, né? Então, ilustradas, o que que elas são? Então, é como que elas funcionam. E aí, para a gente ver isso do impacto, é só lá na frente. A gente teria que levar esse storyboard para o público, ver se a ideia é válida ou não. Sim, E por qual isso, parte da ideia que é válida. da ação que eu vou fazer do MP. O protótipo inclui isso, não o resultado em si. Não Porque é o o resultado resultado em eu dependo si. de uma avaliação posterior. Isso, não é o resultado. Mas, no final da narrativa, vocês podem imaginar um resultado e comunicar isso também. E ter feedback em cima disso. Porque alguém pode olhar e falar assim, essa é a solução que eles fizeram, esse é o resultado que eles imaginaram, porque no resultado, geralmente está claro qual que é o valor que entrega. Alguém pode olhar isso e falar, eu nunca teria essa reação a partir dessa ideia. Então, esse não é um resultado válido. Então, vocês podem pegar feedback em cima disso. Vocês podem ilustrar o resultado imaginado. Eu vou dar só um exemplo, perdão, só para ver se Kátia vai ter a minha dúvida, que eu acho que foi a minha dúvida que gerou a dúvida dela. É porque, por exemplo, você está aqui, tem aqui uma área gourmet na minha casa, toda bagaçada, que eu quero fazer uma reforma. Aí eu pego e boto ali um storyboard de eu vivenciando a área gourmet depois de reformada. Eu quero chegar ali, tomar um suco, visualizar ali uma bancada em determinado lugar, eu vivenciando essa experiência dela reformada. E eu posso fazer um outro storyboard do passo a passo que eu vou fazer na construção da reforma. Tipo assim, né? A parte mão na massa mesmo da construção da alternativa. Tipo isso, né? Isso. Contratar. Seria o planejamento. Seria o planejamento. Planejamento. E a outra vivência do usuário, entendeu? Aí é mais ou menos, a dúvida era essa. Tipo assim, se eu precisaria desenhar no storyboard o planejamento do institucional, da construção ou é a vivência do usuário diante da solução que a gente está propondo, entendeu? Que a gente está propondo um podcast mensal. Então, eu vou desenhar um usuário vivenciando, recebendo esse podcast, como é que ele ia receber esse podcast, entendeu? Isso, é vivenciando, é o usuário vivenciando. Porque o outro já é o planejamento. Para a gente chegar no planejamento, a gente tem que ter certeza que a gente está entregando valor. Senão, não vale a pena gastar esse tempo planejando a execução. Então, a gente ainda está nesse primeiro passo de imaginar a ideia. A ideia é como que o usuário está vivenciando. Isso não é a mesma coisa que a análise de impacto. Eu acho que a Kátia foi para uma parte que é, depois de implementado, a gente pode analisar o impacto. A gente não pode prever esse impacto. Mas a gente pode identificar que, de fato, vai ter um valor. Yara. Eu entendi o que a Kátia falou, mas você saber imaginar o resultado daquilo, até para você saber se aquilo está atingindo o objetivo, né, o propósito daquela ação, né? Sim, mas é imaginar o resultado no sentido da experiência, não o resultado, tipo, a análise de dados. Análise de dados não, Não. Mas eu digo assim... Como que a pessoa está usando. Então, vou pegar o exemplo da área gourmet da Tássia. A gente imagina que ela está bebendo um vinho na bancada. Aí a gente apresenta para ela. Aí ela vai olhar, né, o resultado é esse. Ela está bebendo o vinho dela toda sexta-feira na bancada. Aí ela vai olhar para a gente e falar assim, não, mas eu nem bebo. Então, assim, a bancada do vinho já não faz mais sentido. Isso. Né? Tipo Esse é o teste que a gente tem. Se ela não bebe, então para que ela vai ter uma adega, sei lá, algo do tipo assim, né? Exatamente. Então, para não perder o foco do propósito.
Exatamente. Então, é isso que a gente quer, esse tipo de feedback que a gente quer encontrar. E a gente agora, então, vai fazer o segundo protótipo. A gente vai iniciar aqui em sala, que é um protótipo mais específico, que é um material de comunicação da ideia. Então, aqui vocês vão precisar escolher. Então, o storyboard que está com muitas coisas, vocês vão focar em um quadrinho e vão pensar como que eu comunico essa ideia se ela já estiver funcionando. Então, o que é uma comunicação de uma ideia que está funcionando? Por exemplo, um documento de circulação interna, um e-mail padrão. Escreve um e-mail padrão, se for uma coisa interna, né? Escreve um e-mail padrão, como se fosse um e-mail real, na estrutura de um e-mail real. Porque a gente vai testar isso com outras pessoas. Isso eu vou mostrar para alguém e essa pessoa tem que entender que é como se fosse real esse documento. Outra coisa que é um documento real, o Diário Oficial da União, é algo que precisa sair no Diário Oficial da União, escreve esse comunicado na mesma linguagem. É uma propaganda de TV? É uma propaganda de revista? Passa uma imagem igual. É de TV? Vocês podem gravar um vídeo. É uma propaganda no Instagram? Gravem um vídeo e façam nos stories do Instagram, gravem e mostrem esses stories para alguém. Um protótipo nesse formato de comunicação é muito interessante porque a gente está em contato com esse tipo de comunicação todos os dias, então parece real. Então, se a gente faz uns stories no Instagram fazendo a propaganda de algum serviço novo, ou fazendo uma chamada para venha participar de alguma coisa, venha participar desse evento, parece que o evento existe. A gente não precisa programar e planejar e realizar o evento para fazer uma propaganda de um evento. Então, parece que o evento existe. Esse é o valor de fazer material de comunicação como protótipo. Então, propaganda, a linguagem de propaganda é muito óbvia para a gente. Então, a gente se conecta na hora. Então, vocês vão escolher algum meio de fazer, de comunicar ao meio que faça sentido, de comunicar que o serviço que vocês criaram existe. E vocês vão testar isso com alguém para a gente trazer os resultados na próxima aula. Então, essa é a segunda atividade assíncrona. Vocês não precisam gastar muito tempo com isso, então é no máximo 1 hora. Vocês vão começar aqui em sala. Vocês podem finalizar esse material fora também, mas pensem em alguma coisa que vocês consigam construir rápido e deixar realista. Então, se alguém aqui é muito bom com o Instagram, de repente faz uma propaganda no Instagram, ou alguém sabe fazer vídeo, né, uma notícia no jornal, na TV, faz o cenário e se grava dando notícia, mostra para as pessoas. Tá? Então, vocês vão testar, vão voltar para o público, pensem em voltar para alguém que é o perfil para quem vocês estão solucionando isso, para coletar o feedback. Tá? Então, o material precisa ser realista, vocês precisam mostrar para alguém testar esse material, coletar feedback, e coletem feedback sem explicação. Então, vocês não vão apresentar, vocês vão só mostrar o material e ficar em silêncio. Isso que a gente testou do silêncio. E vocês vão, depois de apresentar e coletar o feedback, vocês vão perguntar para a pessoa o que você mudaria nisso? Nesse serviço ou nessa solução? Só uma coisinha, Laura. Para quem fez uma coisa muito genérica, como o grupo 1, a gente vai ter que escolher, então, uma coisa, né? Vocês vão ter que escolher uma das soluções que vocês colocaram lá. Pensem assim, se a solução fosse um botão. Vou apertar um botão e isso vai acontecer. Qual botão seria? Você vai dar um tempo para os grupos se reunirem, Laura? Vou. Já são 11h35, então a gente volta, 11h55 a gente volta para cá, vocês vão ter esse tempo para se reunir. Tem alguma dúvida antes da gente voltar para os grupos? Não?
Então tá, então Tá, então, Laura, no grupo agora a gente vai combinar como a gente vai fazer isso. isso, e vão começar a construir esse material. Vocês já podem, mão na massa. Então, vocês têm lá né, uma tela de teste, vocês vão começar a construir esse material. E aí, finalizar sozinhos, se vocês não conseguirem construir agora em 20 minutos, finalizem sozinhos depois para testar para alguém. E aí, segunda-feira, a gente quer os testes já feitos. Juan, A gente tem que trabalhar, então, na própria ferramenta, no meio de utilização dela, no meio de divulgação e no design dela em si, tipo, só que com baixa fidelidade, né? é isso, vocês vão simular, ela tem que ser realista. Então, Ela tem vocês que vão ser simular. realista, Tem que ser realista. mas ela tem que ser, tipo assim, da forma como seria o produto final. Não, porque ela é uma comunicação do produto final, certo? Ah, tá. Então, tipo assim, a gente é mais a comunicação do produto final e não, tipo, como ele vai funcionar em si. Exato, a gente não está planejando a execução dele, a Ah, gente está saquei. comunicando a existência dele, Ah, para ver ótimo. se tem valor. Porque se alguém vai falar assim, não, nem quero isso, Aham. a Tem gente o não que gastou tempo criar. planejando. Beleza. Yara e depois Su. Eu não entendi. O Juan falou sobre usar a própria ferramenta, mas a gente pode usar, sei lá, vídeo, Canva, qualquer coisa, né? Isso, usar a ferramenta que for mais adequada para o protótipo de vocês. Só, perdão, não levantei a mão, já tô falando. Sim. Entrei nessa frente, só pode falar aí que você já tava com a mão levantada. Não, a minha dúvida é, então, por exemplo, o nosso produto é um infográfico, né, para a gente se comunicar melhor com os jornalistas. A gente poderia criar, então, por exemplo, um story com uma enquete, dizendo, olha, você que é jornalista, a EBF pretende divulgar ou se comunicar melhor com vocês através de informáticos, não, de infográficos. Aí faz uma enquete, sim, não, algo desse tipo poderia ser? Não, porque aí você está tipo, replicando uma pesquisa, né? O Sim, ideal seria fazer, por exemplo, vamos fazer. lançamento do infográfico Ah, tá, tal, no dia tal. E ok, aí você vê a reação deles. tá, beleza. Tá, tá no mundo. O nosso mesmo, né? Tem o podcast. É pra gente informar da existência do podcast ou é pra gente simular um podcast? Informar da existência do podcast. Perfeito. Porque fazer um podcast dá muito trabalho, gente. A gente não vai ter tempo de fazer um podcast, ninguém consegue fazer isso em uma hora. Eu tava assustada. Não, vocês vão comunicar que existe. Então, assim, olha, lançamento do podcast, ou podcast tal, toda terça-feira, tal hora. Perfeito, ótimo. E aí Agora, vocês vão mostrar essa comunicação. Tá vendo que a gente não é para ter muito trabalho, Eu mas é estava para. criando uma novela aqui na minha cabeça já. Não é para ter um protótipo, gente, é para a gente testar algo rápido. Então a gente não vai fazer a solução, mas a gente vai indicar que essa solução já existe para ver se ela entrega valor. Tá? Então é uma forma de ver se ela entrega valor. Então, assim, isso aqui existe, aí alguém vai falar, nossa, muito legal, vou pôr na minha agenda para eu assistir. Aí você viu que entrega valor. Aí você pode perguntar o que você gostaria de ver dentro disso? Por onde você gostaria de acessar? Ou a pessoa fala assim, nossa, ninguém, assim, nunca entraria, eu não gastaria meu tempo vendo isso. Aí pronto, aí a ideia foi por água abaixo. Isso também é valioso pra gente, porque aí a gente não gastou tempo fazendo. Tá? Então é a comunicação. Vou pôr vocês no grupo e vou puxar poucos minutos antes da gente terminar a aula hoje, tá? Grupos abertos. Pessoal, orientações finais. Cada pessoa vai testar o seu protótipo com mais alguém, tá? Idealmente com alguém do perfil para quem vocês estão resolvendo o desafio. Tá? Não precisa ser a mesma pessoa que foi entrevistada.
Não precisa, só precisa ter o mesmo perfil, né? A mesma questão. Cada grupo aqui está fazendo um formato diferente, então vai ser bem interessante. É importante só nesse momento vocês lembrarem de não interferir no que a pessoa está falando. Lembra das regras da entrevista? Não interferir, ficar na posição de escuta, deixar a pessoa mexer e falar sobre o protótipo. E aí a função de vocês é perguntar o porquê, para descobrir se essa solução de fato tem valor. Dúvidas, angústias, reclamações? Olá. Quando tu fala em testar o protótipo, eu entendo que como a gente está trabalhando num produto, que é uma ferramenta que facilita o acesso à informação, quando tu fala testar o protótipo, eu entendo que é para a gente testar a própria ferramenta, só que a gente não prototipou a ferramenta, a gente prototipou, tipo assim, a ideia. Perfeito. Então, como é que é sobre Tá. Qual que é o formato de testar o vocês? protótipo mesmo? Qual que é o formato que vocês estão utilizando da Como assim? comunicação? O que que vocês criaram agora da comunicação sobre a ideia? É um cartaz? São postagens em redes sociais. O que mais que a gente colocou aqui? Pensou em como disponibilizar essa forma nova de comunicação, por exemplo, no site, no Matiz, no MPU, e aí reproduzia nos outros portais dos outros anos e nas redes sociais. Segura que essa coisa de disponibilizar, vocês já estão indo para viabilidade. A gente nem sabe se a ideia é boa. Então, com isso aí você para. Ó, feedback. Parar, pensar em viabilidade. Não, a gente não vai pensar em distribuição aqui. Já a postagem em redes sociais é para comunicar que existe essa ferramenta? Beleza, aí é um protótipo de comunicação. Então, esse continua. Uhum. Como que vocês vão testar isso? Vocês vão criar essas comunicações. Então, não sei, Instagram, por exemplo. Aí vocês vão fazer as imagens como se fosse no Instagram mesmo e vocês vão mostrar para alguém. Então, tá aqui com o seu celular, fala, olha, aí vai passando, olha isso aqui. Deixa a pessoa mesmo passar. E aí você vai ver se a pessoa vai tentar clicar no link que está ali ou não. Aí você perguntar o que você gostaria de ver atrás desse link. Por que você clicou no link? Uhum. A gente tem que ver se a pessoa tem interesse nisso. Porque se a pessoa olhou assim e falou, isso aqui não é útil, pronto, acabou a ideia, não tem nem que pensar em viabilidade, essa ideia não vai para frente. Então, vocês vão mostrar como se tivesse no seu Instagram, então, geralmente, a gente mostra no nosso celular, e vê a pessoa usar, e a gente pede para a pessoa falar o que ela está pensando sobre aquilo. Vocês lembram da entrevista? Uhum. Que a regra é escutar e perguntar os porquês. E peçam para a pessoa construir junto, assim, por que você não, né, se a pessoa não se interessou, por que você não se interessou? Porque isso aqui não vai mudar minha vida, eu não buscaria isso nesse site, ou não buscaria essa informação, eu quero outro tipo de informação. E aí ela vai te dar a própria resposta para onde seguir. Ela vai criar junto. Então, vocês podem pedir para ela, assim, como que você mudaria isso? Ela vai criar junto com vocês. Então, testem a comunicação. Não, pelo amor de Deus, não façam um infográfico. Não gastem tempo fazendo o infográfico. Façam a propaganda, que é rapidinho. Resolvido? Aqui sim. Tem um grupo que vai testar a mensagem de WhatsApp. Continua com essa ideia? Eu não sei, passei rápido no grupo na hora. Grupo 2. A gente achou melhor para a gente não colonizar a ideia da outra, cada uma fazer, né, de uma forma visual que entendeu, né, da atividade, porque a gente ficou com a compreensão da atividade divergente, né? Aí cada uma vai fazer por uma via, testar por uma via, e aí depois a gente passa aqui. Perfeito. Já acertou colocar tudo no Miro, cada uma vai usar um post-it de uma cor para fazer esse teste e pronto. Aí ficou assim. Ótimo. Aí coloquem no Miro também depois o material que vocês criaram, para todo o grupo ver. O material que vocês criaram lá também, que vocês testaram.
mas só um minutinho. Então é para a gente fazer e já testar com alguém. Esse alguém Isso. pode ser alguém, pode ser mais de um. Pode ser mais de um, mas é no mínimo um. No mínimo um para a gente ter essa experiência. Num projeto real seria 6 pessoas, 10 pessoas, a gente testaria bem mais. Aqui a gente vai testar com um. Mais alguma dúvida? Tá. Eu queria Então só vamos. aproveitar que está todo mundo junto para dizer às meninas aí da Yara e Nalis que eu já mandei o texto e botei lá também no storyboard. Vocês querem mais alguns minutos para ficar com o grupo? Eu posso pôr vocês em sala de novo e aí, quando terminarem, ficam liberados. Então tá, gente. Obrigada pela aula de hoje. Eu ainda vou estar por aqui, qualquer coisa, é só voltar na sala principal. Mas quando terminarem, fiquem à vontade para seguir para pesquisa, para testar o protótipo. Deixa eu abrir aqui. Salas abertas. Oliveiros, se quiser ir, pode ir que eu já estou como host.